E eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que tem vindo, que tem feito esse esforço para ouvir essa simples palestra. E eu gostaria de concluir esta primeira parte, lendo para vocês o que disse o mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, no sermão 70 Semanas de Daniel. Ele disse no parágrafo 36, você se lembra de Daniel? Daniel 12, ele disse, o sábio entenderá nesses últimos dias, foi dado a ele o espírito de sabedoria, entra na igreja para ser conhecido por ela pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja para dentro e revelando em que dia estamos vivendo. Vê? Observe estas palavras. O espírito de sabedoria entra na igreja. O que Paulo disse em Efésios 1, versículo 17 e 18, que Deus mesmo, ele dá em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E o mensageiro de Deus para o tempo do fim, ele está dizendo, o espírito de sabedoria entra na igreja para ser conhecido por ela, pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja para dentro e revelando em que dia estamos vivendo. Assim como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias para revelar estas grandes, profundas e secretas coisas. Você entende agora? Amém? Isto é o que disse William Branham no sermão As 70 Semanas de Daniel. Ele disse que o Espírito Santo vem para a igreja, entra na igreja para lhe revelar o dia que estamos vivendo, e ela conhecerá isto pela revelação do Espírito Santo, e ele disse da mesma forma que Gabriel veio a Daniel. O que Gabriel veio fazer a Daniel? Daniel precisava de conhecimento, ele precisava entender, e ele orou a Deus. Ele orou a Deus para saber destas coisas. Então Deus disse, vai Gabriel, e diz estas coisas para ele. Então Gabriel chegou e disse, olha, aqui estou para trazer a verdade do assunto. E ele começou a falar sobre as 70 semanas e sobre os acontecimentos dos últimos dias. Do mesmo jeito que o anjo Gabriel foi conversar com Daniel, o Espírito Santo vem, ele entra em cena. Deus, o Deus do céu, tem descido à terra nestes últimos dias, unicamente para tratar diretamente com o seu povo. Assim como Deus, o Deus Criador, desceu à terra na forma de Melquisedeque e deu pão e vinho para Abraão, vê? E logo em seguida se manifestou com mais 2 anjos, e Abraão o chamou de o juiz de toda a terra. Foi disto que Abraão o chamou. Abraão disse, porventura não fará juízo o juiz de toda a terra? Vê? Este mesmo ser, este mesmo Deus, o Espírito Santo, tem vindo nesses últimos dias para nos revelar estes mistérios e nos falar estas coisas. E este Espírito Santo desceu com um propósito, para nos aprontar e nos levar daqui. O mensageiro de Deus também disse, o Espírito Santo que está conosco hoje, vê? Quando ele se manifestar para nós, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Disto se trata a parúcia, o aparecer de Cristo. Deus mesmo tem vindo à terra. Em 1949, William Branham pregou o sermão A Deidade de Jesus Cristo. E naquele sermão ele disse, Deus não está no céu, Deus está na terra. E ele disse muitas vezes, o Espírito Santo está aqui. Sua presença pode ser comprovada. Ela foi comprovada inclusive pelas máquinas fotográficas. Vocês conhecem estas coisas. E para que o Espírito Santo está aqui? Este é Cristo em seu aparecer. O mundo ficou esperando a vinda, a segunda vinda, sem entender que na Bíblia, onde tem a palavra vinda, aquilo no original é parúcia, e significa chegada e presença subsequente. E ele chegou, ele veio, e o William Branham disse, o propósito de meu ministério é declarar que ele está aqui. Lembre-se, foi dito para você que os tipos não falham. E Rebeca, quando ela deu água àquele camelo, aquele mesmo camelo foi o que levou para o encontro de Isaac. O profeta de Deus disse, aquilo era um símbolo, como um animal na Bíblia representa um poder. E aquilo representa o Espírito Santo. E a igreja, quando ela alimenta, se você alimenta, dá preeminência ao Espírito Santo, este Espírito Santo é o
te levará desta terra. Então entenda agora essas palavras. O Espírito Santo, que está com a igreja hoje, que está com os filhos e filhas de Deus, quando esse Espírito Santo nos tirar desta terra, no rapto, vê? Por isso que o rapto já começou, inclusive, na primeira fase, que é um alarido, já que o mesmo Senhor desceu do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e o alarido, que é a primeira fase do rapto, é uma mensagem, é a voz de Deus nesses últimos dias, e somente os filhos escutarão sua voz. Eu citei aqui duas mensagens, escutando sua voz e a voz de Deus nesses últimos dias, não? Então o Espírito Santo que está conosco hoje, está nos aprontando para as fases seguintes. E na última fase, quando você desaparecer desta terra, a única coisa que pode te tirar desta terra é um poder sobrenatural. E isto é o poder de Deus mesmo. Lembre-se que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré e o ascendeu às alturas. Fará a mesma coisa com a igreja. Levará a igreja às alturas. E nos ares, onde haverá uma grande reunião, enquanto o Pai, Deus mesmo, o Espírito Santo, sobe com a igreja aqui da terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe, é acionado o céu. O céu será acionado da terra. E o Filho sairá de lá, porque chegou o momento. Então ele descerá até uma certa região, nos ares. Enquanto o Filho desce até os ares, o Espírito Santo sobe com a igreja para encontrar nos ares. E lá, nesta reunião, o que acontecerá? Outra vez, como aconteceu entre o Jordão e o Getsemane, onde Deus estava plenamente, totalmente encarnado em seu Filho Jesus, a mesma coisa voltará a acontecer. Outra vez, o Pai encarnará no Filho. Então nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A coroação não é para o Filho Jesus Cristo. A coroação é para Deus mesmo. Porém, ele será encarnado em seu Filho. É desta forma, é nesse estado, que iremos junto com ele para a festa das bodas, para a ceia das bodas. E Jesus disse, eu muito desejei ter convosco uma comunhão deste momento como este, porque não a teremos outra vez, a não ser no reino do meu Pai. Então veja, como será esta grande ceia, ou a festa das bodas no reino do Pai? Ali o Pai estará encarnado em seu Filho. Por isso, depois dos 3 anos e meio de tribulação aqui na terra, depois que passar o período de festividade, outra vez desceremos aqui para a terra. E quem virá na frente, quem estará na frente no comando? Apocalipse 19 entra em cumprimento. E você sabe que aquele que vem montado em cavalo branco, chamado Verbo de Deus, aquele com veste ensanguentado, quem é aquele? Ali está o Senhor Jesus, o Filho de Deus e o Pai encarnado nele. É assim que será estabelecido o milênio aqui na terra. No milênio, Elohim estará sentado no trono, o Pai encarnado no Filho. E nós estaremos ao redor. E antes de clamarmos, ele nos responderá, porque ali Deus será tudo em todos. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, te agradecemos, meu Deus, por este instante, por esta hora, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs. Que o Senhor nos ajude a compreender mais a Tua palavra. E que o nome amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo seja cada dia magnificado, Pai. Ajuda-nos a compreender as Escrituras, Senhor. Abre os nossos olhos para ver, abre o nosso entendimento. Ajuda-nos e nos perdoa. Dá aquilo que temos necessidade, Senhor. E a maior necessidade que temos é do Espírito Santo. Encha-nos com a Tua palavra e com Teu Espírito, e que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. No nome amoroso de Teu Filho amado Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. E assim nós concluímos.